Em instantes, mais um episódio do Cast, que tem apoio de Elite Pro, força e condicionamento, levantamento de peso olímpico, treino funcional e cross-training. Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Vinícola Aurora, toda hora é hora de Aurora. Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Cast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Cast no YouTube e no Spotify e nos seguir no Instagram do Cast. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Como sempre, o nosso estúdio, a nossa bancada está ambientado com as obras de arte do Mauri Menegotto, escultor em pedra Bento Gonçalvense e do ateliê Refúgio da Colina, da ceramista Cláudia Giordani. No episódio de hoje, eu tenho uma história bem curiosa para contar para vocês. Eu que vivo nessa ponte viária entre Bento e Porto Alegre, e faço uso do BlaBlaCar, que é um aplicativo de caronas, né? Conheci na volta de Porto Alegre um cara que já viajou por 4 continentes, conhece vários países, tem uma história muito legal. E no nosso papo ali de 2h30, 3 horas do trânsito louco entre Bento e Porto Alegre, convidei ele para participar e ele topou e ele está aqui hoje. Ele é o Igor de Oliveira. Tem um outro sobrenome ali que eu acho que não sei qual é a naturalidade, mas o Igor topou estar aqui para nos contar a história dele, que eu achei fantástica, tem muita coisa legal. Obrigado, cara, por tu ter topado estar aqui para falar sobre isso. Muito obrigado, Moisés. Prazer enorme estar aí reconectando com a cena Bento Gonçalvense, né? O pessoal que movimenta essa cidade, que foi onde eu cresci e tenho muito orgulho. Legal, bacana, cara. Tu tá morando agora, ou melhor, tu me disse que tu tá fazendo doutorado na Dinamarca, é isso, cara? Exato. Tô nessa aventura dinamarquesa agora, eu fico também um pouquinho na ponte aérea ali com Portugal, né? Que eu e minha esposa temos uma base um pouco mais fixa em Portugal. Uhum. Mas estou encarando esse desafio de fazer o doutorado lá na Dinamarca, que é um dos poucos países aí que ainda financia doutorados, né? De uma maneira relativamente tranquila para quem topa esse desafio. Infelizmente, as condições aí no mundo da pesquisa têm se deteriorado bastante em geral, assim, né? A maioria dos países. Qual é a cidade Dinamarca que tu tá, cara? É pertinho de Copenhague, é uma cidadezinha chamada Lyngby, fica ao lado de Copenhague. Onde está o campus dessa universidade, né? A DTU, que é uma das principais universidades na área tecnológica na Europa, a depender do ranking, tem vários rankings, né, mas a depender do ranking também está entre as top 10 ou até top 5 no mundo, né, na área de engenharia e tal. Então é uma universidade bastante forte, que recebeu aí ao longo do século passado um investimento bastante forte do governo dinamarquês, e hoje, como a maior parte dessas instituições de pesquisa vive muito de dinheiro europeu, né, as instituições europeias hoje elas tem uma dependência bastante grande desses mecanismos de financiamento aí no nível europeu. Ah, legal, cara. Tu morou em Bento de 90 até 2002, por aí. Tu nasceu aqui ou não? Eu nasci em Pelotas, né? Eu sou de 88. Né? Meus pais vieram para cá em 90 porque, coincidentemente, passaram ambos num concurso da Embrapa. Uhum. E, na época, era o grande desafio deles era conseguir passar num concurso num mesmo lugar, né? Eles passavam em concursos, cada um num lugar, e aí, né, tinha esse desafio, e aí conseguiram vir para cá. Estudaram o suficiente para os dois passar aqui na Embrapa, e aí vieram para cá. São
dois cabeções, né? Eu sou filho, assim, de duas pessoas intelectualmente muito fortes, então legal, isso a gente cresce com um carimbinho já bastante diferente, né? Quando a gente vem de uma família que já atingiu, assim, o nível máximo das chancelas educacionais, né? Os dois têm doutorado, os dois, né, são pessoas bastante reconhecidas. legal, então eu tive o privilégio, né? Na época era muito raro isso no Brasil, né? No Brasil todo, quer dizer, se a gente pegar o número de pessoas com doutorado no final da década de 80, era muito baixo no Brasil, né? Então eu tive esse privilégio de crescer numa família com uma competência intelectual que eu acho que é bastante fora do comum. E o interessante disso, né, que tu seguiu na área da pesquisa, né, tá aí com mestrado, doutorado, né, e eles também estão numa instituição dedicada quase que exclusivamente à pesquisa, né, que é a Embrapa. Muito legal isso, cara. Exclusivamente, sim, a Embrapa é uma instituição de pesquisa, né? Inclusive eu aprendi muito com eles a ser bastante crítico desse sistema de ensino e pesquisa, né? Meus pais, eles sempre foram bastante críticos do modelo aí vigente, né, em termos de como é que funcionam as instituições de ensino superior e pesquisa, né? E sempre tive muito atento a isso, né? Tanto que na minha carreira, assim, eu procurei trabalhar com conhecimento sempre, mas não da maneira mais tradicional dentro das universidades, assim, dentro dos muros das universidades, né? Eu tive consultoria. Até hoje trabalho com consultoria, mas consultoria com bastante valor agregado em termos de conhecimento, né? Não é aquela consultoria transacional ou né, mais de intermediação. Eu nunca fui um homem de negócio nesse sentido, né? Eu sempre busquei trazer uma camada de conhecimento para lugares onde esse conhecimento era necessário, né? E hoje eu vejo que isso acontece muito mais fora dos muros da universidade do que dentro, né? Hoje existem instituições, não só instituições focadas em pesquisa, como é o caso da Embrapa, mas um grande número de outros tipos de instituição, né, como dentro de um ecossistema de inovação, né, como os think tanks, as aceleradoras, as incubadoras, as próprias startups, né, são instituições que hoje produzem conhecimento, né, de uma forma que antigamente só as universidades conseguiam fazer, né? Então, esse mundo está mudando muito rápido, né? É por isso que o financiamento da pesquisa também tem se alterado aí de uma maneira bastante dinâmica, e a gente tem que estar atento aí para se atualizar e continuar entregando valor para a sociedade. Tá certo. A gente pode dizer que, no teu caso, é um daqueles casos assim de que os pais influenciaram de uma maneira boa, digamos assim, né, na profissão, na vida profissional do filho, né? Tu seguiu essa linha da pesquisa muito influenciado por eles, né? Que é uma área muito interessante, né, cara? Acredito que sim. Eles sempre foram muito questionadores, muito críticos enfim, sempre tivemos conversas, né, sobre ciência e sobre outros assuntos em casa. Bacana. Que eu acho que não era comum. E eles continuam residindo em Bento, né? Eles ficaram por aqui. Ficaram, sim, já estão aposentados, se aposentaram há pouco tempo, né, na Embrapa, e estão por aí. E tu tem viajado o mundo e tu vem pra cá uma vez por ano, menos, vem visitar eles, vem ver a cidade, ver os amigos, deve ter alguns amigos aí também, né? Tu me falou de alguns aí, né, na viagem de volta. Tem poucos que ficaram em Bento. Eu tive muita sorte, assim, eu acho também, a minha turma do Aparecida ali, que era do colégio, né, o pessoal uma turma muito forte. Acho que foi um recorde na época de aprovação em universidades de primeira linha, né? Legal, a gente conseguiu colocar, na época, bastante gente na URGS, né? Na verdade, no terceiro ano eu não estava aqui, porque a gente tinha se mudado por um período curto para Piracicaba, no interior de São Paulo. Tem uma unidade da Embrapa lá? Na época, meus pais tinham se transferido provisoriamente para a USP. E aí eles ficaram 2 anos lá e voltaram, né? Mas foi algo temporário e foi uma experiência super boa ali na minha adolescência, já de mudar um pouco de ares, né, e conhecer um outro estado do Brasil, uma cultura super acolhedora, que é a cultura caipira. Né? Piracicaba é um centro ali da cultura caipira, e na época foi bem legal ter conhecido esse outro mundo. Tua formação primeiro foi o que? Administração? Na URGS? Eu fiz administração na URGS, né, e na época eu peguei o surgimento do curso em administração pública. Ele não existia como uma graduação separada quando eu entrei, né? Quando eu saí, ele já existia, né?
Então, durante o curso, eu fiz uma troca, assim, eu consegui focar o último ano e meio ali, ou 2 anos, em administração pública. Né? Na área pública. E eu tive professores assim, incríveis, assim, o meu orientador mesmo, o Ivan Pinheiro, ele foi gestor de políticas públicas do Ministério do Planejamento, que é a carreira mais alta no Executivo Federal, né? E antes de voltar para a academia, então ele teve essa experiência prática, um cara assim, tinha uma visão fantástica assim, do governo no Brasil, como é que funciona da administração pública, né? Então, e antes dele eu ainda tive a sorte de pegar um pouquinho o Paulo Mota, que é um pioneiro da área de administração pública no Brasil, um dos primeiros acadêmicos dessa área, né? Então ali eu tive já uma escola bem interessante, né? O Paulo Mota, que trouxe um pouco dessa área, né, da administração pública, né? Ele estudou nos Estados Unidos, na New York University, trouxe e fundou um pouco essa área aqui, né? Então realmente foi um privilégio enorme ali. E hoje, essa questão da área pública, administração pública, muito do que tu desenvolve nos teus trabalhos de pesquisa, mestrado, doutorado, tem muita ligação com a área pública, né? De certa forma, eu voltei, né? Quando o que aconteceu foi... quando eu me formei ali, eu percebi ali algumas oportunidades, né, de mercado, e eu fui um pouco mais, digamos, para o mercado, né? E a gente, na época, começou uma empresa chamada Semente, né, que era uma empresa que tinha como objetivo mudar o paradigma do que significava empreender, né? Porque foi uma experiência minha, assim, eu estava começando um escritório local de uma ONG chamada Net Impact, né? E nesse processo eu conversava com algumas pessoas porque eu me julgava empreendedor, né? Por estar começando esse escritório dessa ONG, né? Eu me considero empreendedor, né? Eu conversava com as pessoas ali em Porto Alegre e perguntava o que é um empreendedor para ti e tal. E as pessoas me citavam os nomes, né, de grandes famílias, né, família Johann Peter, né, as grandes famílias, na visão deles, empreendedoras, né, aqui no Rio Grande do Sul, ou então falavam de pequenos empresários, né, o dono da padaria, ou então estava começando a surgir um pouquinho a narrativa das startups, né, do Zuckerberg e tal. Algumas pessoas na época já citavam isso. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, mas empreender não precisa caber em nenhuma dessas caixinhas, né? Pode ser outra coisa, né? Tem muitas outras formas, né? E isso me chamou a atenção, a gente trouxe algumas metodologias dos Estados Unidos na época, né? Para enfim, criar alguns cursos, alguns produtos de consultoria para ajudar empreendedores e tal. E isso foi se desenvolvendo, essa empresa semente foi crescendo, né? A gente foi ganhando mercado também nessa área de programas de empreendedorismo, programas de inovação que eram bancados ou por grandes empresas ou por fundações privadas, né? Alguma coisa com o governo também. A gente foi crescendo Brasil afora e essa empresa ainda existe. Eu deixei de ser sócio em 2017, né? Quando fui fazer o mestrado. E, enfim, foi uma experiência super boa, né? E, embora ali já tivesse um pouco de administração pública por trás, né? Porque não deixa de ser uma política pública, né? Você fomentar o empreendedorismo num território. Sem dúvida. Mas a visão era um pouco mais, o conhecimento que a gente trabalhava era um pouco mais da administração de empresas, digamos assim, né? Eram metodologias como Lean Startup, enfim, metodologias do management, né? Da gestão de empresas, né? Então, ali eu misturava um pouco, né? Mas eu senti muita falta, assim, principalmente já para o final, ali, 2016, ali eu estava começando a sentir que eu queria voltar um pouco mais para o mundo né, da esfera pública. Né? Certo. E eu vi nessa oportunidade desse mestrado uma maneira de voltar. Né? Esse mestrado ele foi na área de modelagem e simulação computacional para análise de políticas públicas, né? Que era uma coisa que eu já tinha um interesse há um tempo, mas nunca tinha tempo para estudar, aquela coisa assim, né? E aí eu vi, acho que agora eu vou investir de verdade, vou fazer uma mudança aqui, né? E deu super certo, assim, porque eu acho que eu consegui, a partir dali, unir melhor esses mundos, né? E me sinto hoje mais trabalhando com coisas, né, com temas que são mais caros para mim hoje, né? Que me interessam mais, me importam mais.
Certo, tranquilo. Tu falou, nós comentávamos, tu participou do Bento Vôlei, tu chegou a jogar profissionalmente? Não. Juvenil, alguma coisa assim? Eu fiz ali um pouco da base, né? Pegou a época do professor Clemente ali? Sim, aí Pegou? tá. O Clemente foi muito importante para mim. Na vida de assim, muitos adolescentes aí, crianças. É interessante o ângulo por que ele foi importante para mim, né? Porque eu acho que para muita gente ele foi importante pelo esporte, né? Em si, pela iniciação, o esporte, enfim. Não que isso não tenha sido importante para mim, mas para mim foi muito mais uma questão assim, como é que esse cara consegue construir isso? Eu tinha muito essa inquietação, assim. Eu lembro que meu pai me levou para ver os primeiros jogos antes de ser esportivo, ainda quando era no Botafogo, no Clube Botafogo. E a gente foi ver um jogo que era Frangosul contra Botafogo. Né? Na época, Frangosul tinha atletas de renome internacional, né? No vôlei, né? Era campeã brasileira. E imagino que eles tenham vindo jogar aqui mais para ajudar até o projeto local e tal, porque, enfim, era um time de primeira linha. E eu fiquei encucado com aquilo lá. Como é que, né? Eu lembro de uma criança, assim, mas eu fiquei, assim, maravilhado com aquilo, né? E aí depois virou esportivo. Aí eu já estava nas categorias de base, né? Isso ali foi 97, por ali. E aí depois virou Bento Vôlei, né? Que foi ali 99, 2000, ali que fizeram a transição para Bento Vôlei, né? E aí eu me encantava muito com essa parte gerencial, assim, do time. Eu joguei só o mini, o mirim ali, acho que quando estava no infantil eu já mudei de interesse, comecei a jogar basquete, enfim. Mas foi super importante para mim, porque aquilo era um acesso a um mundo maior, assim, sabe? Eu via aquilo, como é que eles conseguiram começar isso do zero, né? E chegar a um time profissional, né? Numa cidade de interior, né? Como é que faz essa mágica acontecer, né? Eu tinha esse interesse muito grande, assim. Inclusive, fomos ver alguns jogos fora de casa. Tu acompanhava, meu pai me levou em São Paulo, que legal. Em Santa Catarina. Até em função do trabalho dele, né? Tava lá, ia ver e tal. A gente conseguiu ver alguns jogos fora também. Foi uma experiência muito legal. A gente sempre conversava com o Clemente, tá? Então, acho que ele percebeu que eu era muito interessado por aquilo ali. Ele incentivou também, né? Que eu continuasse, né, ligado na história do Bento Vôlei. Foi um período muito bacana. Legal ver que está reativando agora. Isso aí. O Clemente, a gente falou dele, mas o Clemente tem uma história que marcou a vida de muito jovem, muito adolescente, e a minha também. Eu me lembro que foi meu professor na escola Mestre Santa Bárbara. E ele, às vezes tu não estava jogando, tu estava olhando um jogo, ele vinha ali do teu lado. E ele ficava passando alguns ensinamentos, algumas coisas que não tinham nada a ver com o esporte, tinham muito a ver com a vida. Exatamente. Né, a tua vida pessoal, então muito legal isso, cara. É impressionante, eu lembro de criança, assim, isso deve ter sido na época do Mini, né? Que o Mini é uma adaptação do voleibol, joga 4 contra 4, né? As criancinhas bem pequenininhas mesmo. E aí ele chegou um dia, assim, eu não lembro o que foi a história, mas ele parou, assim, no treino e falou, olha, quando vocês estão jogando, vocês têm que estar prestando atenção à pessoa que está ao lado de vocês, não só nos defeitos ou nas falhas que essa pessoa pode, né, os riscos que ela tem ali para deixar a bola cair de repente, né, mas também nas virtudes dela. Vocês têm que estar conscientes do que é o melhor de cada um ali, né, porque isso é o que vai fazer, né, prestar atenção nisso é o que vai fazer o time brilhar, né. Imagina uma criança ouvindo isso, assim. Essa história eu sempre me lembro muito, assim, porque eu acho que eu levei aquilo para sempre, assim, eu sempre estou atento, né, hoje, mesmo lá na universidade, assim, prestando atenção o que é o melhor que essa pessoa faz, o que ela pode contribuir, e eu acho que eu aprendi ali, eu tenho certeza, eu consigo olhar para trás e ver que foi ali, né. Bacana. Aqueles ensinamentos que ficam para sempre. Né? Tu teve, digamos assim, boas oportunidades, né, de estudar, de te formar. Quando é que tu teve a primeira experiência de poder viajar para fora, não a passeio, né, mas para estudo, para poder te especializar? Como é que foi isso? Como é que foi a construção disso até com os teus pais? Olha, quero ir para fora, como é que vai ser e tal? A primeiríssima mesmo foi quando eu tinha 17 para 18 anos. Foi jovem, cara? Foi quando a gente voltou de São Paulo, eles tiveram esse período na USP, né? E eu fiquei ali no meio, fiquei um pouco em dúvida sobre o que eu queria fazer da vida. Tinha terminado o ensino médio? Acabei ficando um ano, eu tinha passado em alguns vestibulares, mas não tinha passado no que eu queria mesmo, que era, na época era Relações Internacionais na URGS, okay. né?
fiquei pertinho ali, mas não passei, né? E aí eu... Queria ser diplomata, cara? Eu queria ser diplomata. Depois, de certa forma, acabei sendo. Sim, né? A gente pode chegar lá. Vamos lá. Tem umas histórias bem boas aí. Mas o que aconteceu ali é que eu falei, não vou entrar tinha passado em Direito na FURG, lá em Rio Grande, tinha passado em alguns lugares, assim. E aí eu falei, não vou fazer uma coisa meia boca se eu não sei o que eu não quero fazer e tal. Eu não sei o que eu quero fazer. E aí, na época, eles bancaram para eu ficar um tempo no Canadá, né? Pô, legal. Foi, enfim, mais para aprender inglês, enfim. Aí, enfim, meu inglês já era bem bom, né? mas firmou bem ali, né? E ali eu consegui também ter essa primeira experiência, assim, de abertura para o mundo, né? Eu lembro que lá eu interagi muito com coreanos, né? E outras pessoas de outras nacionalidades, e isso me abriu muito, assim, né? E ali eu vi que eu realmente gostava dessa coisa da multiculturalidade, né, da diversidade, enfim, e que aquilo era para mim, né? Então foi uma experiência grande, assim, nesse sentido. E aí quando eu entrei na URGS, foi no ano seguinte, né, aí já decidi fazer um curso mais fácil de passar, né? Fiquei em primeiro lugar no vestibular, aí passei tranquilo, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para seguir, né, nessa toada, né, da multiculturalidade, vivenciar o mundo inteiro, né? E aí logo, enfim, comecei a estudar francês também, porque tinha uns convênios da URGS com algumas universidades na França, aí aprendi francês, aí briguei, consegui uma bolsa lá na França para passar um tempo. Então essa foi a primeira mais profissional, digamos assim, né? Que eu acabei fazendo... Ainda durante a graduação consegui, enfim, uma exceção lá burocrática para fazer algumas cadeiras de mestrado lá na França, que legal, na área de finanças e de gestão da inovação. Tudo isso bancado lá por um governo que seria o governo estadual deles, lá eles têm estados, né, são regiões, mas... Era uma bolsa local, digamos assim. Era uma bolsa local, na época era da região Roda no Alpes, né, que depois teve uma reforma administrativa na França, a região já não se chama mais assim, mas era uma bolsa, como se fosse uma bolsa estadual, né? Aqui seria o equivalente. E tinha a ver também com a área da pesquisa e tal, inovação, pesquisa. Porque essa cidade de Grenoble, né, ela é uma das cidades ali junto com algumas cidades vizinhas na Suíça ali, que tem o CERN, né, que é todo o centro de desenvolvimento de tecnologia para a área nuclear na França, né? E que é uma das indústrias mais potentes da França, né? A França vive muito do nuclear e do automotivo, automobilístico, mais ou menos assim, são as principais indústrias, né? Então ali, os gestores de inovação dessa área, eles davam aula na universidade. Então são pessoas extremamente capacitadas, né? Porque isso para você tocar um centro de pesquisa de nuclear, você tem que ter, assim, realmente em termos de gestão da inovação, é algo bem complexo, né? Então, ali que eu tive acesso, eu estava mais na época interessado em finanças e tal, mas aí quando eu cheguei lá e vi isso, eu falei, vou fazer umas cadeiras com esse pessoal também, porque é bem interessante o trabalho deles e tal. E aí eu acabei conhecendo uma coisa totalmente nova, que era essa área de política de inovação, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso até então, né? E pode dizer que foi lá que te deu um direcionamento para essa área de inovação, pesquisa... Sim. E assim, essa união, né, de política pública com inovação, que ainda é uma coisa muito, assim, muito nascente no Brasil, né? Tem pouca gente que trabalha com isso, mas lá já era algo bastante falado, né? Tu vê, né, cara, e tu disseste, uma diferença, né? Ainda que é recente, e lá já há muito tempo se faz isso, e mais, né? Para alguém que não é francês, não é de lá, não, nós vamos investir nesse cara, nessa pessoa, e certamente de outras nacionalidades também tinham jovens lá, né? E é difícil a gente ver isso no país, né? Se vê, mas talvez não nessa escala, né? De tu investir na pesquisa, investir na inovação, investir na área tecnológica, investir nas pessoas, sem que muitas vezes tu pense assim, não, essa pessoa não vai ficar aqui a vida toda, ela vai ir para o mundo. E é a mesma coisa eles lá, né? E é verdade, né? Vai, mas eles não estão preocupados com isso dessa forma. Porque é isso aí. Isso tem várias dimensões. Assim, com o tempo eu fui aprendendo que o Brasil é um país muito voltado para dentro.
Basta a gente olhar a participação do comércio internacional no PIB brasileiro é pequena, né? E mesmo dentro dessa participação, a maior parte é commodity, né? Então, na verdade, a gente teria que excluir isso, porque commodity não é, né, não é um produto de fato, é uma coisa que, se você produz, você vai vender para o mundo, né? Você precisa fazer um esforço de diferenciação, de agregação de valor, né, para vender uma commodity. Então, a gente teria que excluir as commodities. Se excluísse as commodities, não sobra nada, praticamente, né, em termos de comércio internacional no país. Né? Então, o país voltado para dentro, isso um pouco é uma sina do fato de haver um mercado doméstico relativamente grande, né? O Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas, então, naturalmente, quando alguém começa um negócio aqui, pensa no mercado doméstico, né? Não pensa no mercado internacional logo de cara, né? Então, parte disso é normal, né? E outra parte é um reflexo mesmo de políticas aí, né, que nos fecharam para o mundo, né, ao longo do tempo, né? E essas transições, essas oscilações entre abrir completamente os mercados e fechar completamente, pelas quais o Brasil passou, né, elas machucam muito, né, o setor produtivo e fazem com que o comércio, a exportação de maior valor agregado se inviabilize com o tempo, né? Tanto que a gente está passando por um processo de desindustrialização muito pesado. Né? Então, isso é o resultado mesmo de política errônea, né? De política que é muito aleatória, de vez em quando abre completamente, daí vem um, outro fecha. Né? Então, a coisa é realmente muito complicada nesse sentido. E bem como tu disseste, pensar para dentro, né? Não pensar para fora, porque quando tu investe na formação de alguém que está buscando conhecimento, cara, daqui a pouco, no primeiro momento, essa pessoa não vai te dar um retorno direto para o país, ou para a instituição, ou para o município. É a mesma coisa, vamos pegar um exemplo bem caseiro aqui. Quando tu investe, ou se investia há tempos atrás, no transporte para o estudante universitário sair de Bento para estudar numa outra universidade. Mas o que esse estudante vai me dar depois de formado? Cara, daqui a pouco, diretamente, ele não vai te dar alguma coisa, mas indiretamente, para o estado, para o país, até para o município, o benefício disso é gigantesco. Cara. E ele vira um embaixador, né, do território. Exato. Né? Que é exatamente a mentalidade que eles tinham. Naquela época, lá em 2008, 2009, quando eu estava lá, eu fiz parte de um programa chamado Jovens Embaixadores da região. Lá na França, isso. Grenoble, é isso? Isso, eu estudava em Grenoble, mas esse programa funcionava em Lyon, que era a cidade maior ali da região, né? E aí, então eles convidavam um jovem de cada nacionalidade, eram 50 nacionalidades, né, e eles, né, provocavam que a gente tivesse interações, enfim, reuniões com empresas locais, instituições locais, né, para trazer um pouco da nossa realidade, eventualmente ajudá-los a entrar no mercado, né, do nosso país de origem, né. Então tinha toda uma estrutura montada para aproveitar melhor esses jovens que estavam indo para lá e fazer com que, de fato, eles se tornassem dali para frente embaixadores da região, né? Certo. Hoje enfim, se alguém me perguntar, né, dessa região, eu vou realmente defendê-la. Estamos falando disso aqui, né? Vou mostrar de tudo, né? Vou falar de tudo e de como eles ajudaram na tua formação, né? E certamente muito do que tu aprendeu lá, tu levou para o mundo, né? Todos os lugares que tu foi, até hoje tu foi, né? Então é uma mentalidade diferente, não é uma política óbvia, né? Quer dizer, bancar uma vinda assim de um jovem estrangeiro, mas também faz parte de uma realidade de um país que tem muito recurso. A gente não pode esquecer isso, né? Um país extremamente rico, né? Que é a França, né? Mas fazem ainda e ajudou muita gente, com certeza. E o teu mestrado foi em que área especificamente? Bastante tempo depois, né? Então, essa experiência que eu tô falando foi na França, foi em 2008, 2009. Ali, né? Depois ainda fiz um estágiozinho na Holanda, ali na época, na área de análise ESG de 3 meses, que era uma coisa super inicial ainda no mundo, né? Na época. Nesse período, tu estudou na França, tu voltou pro país, ficou no país um tempo, ou tu meio que já ficou por lá? Eu queria ter uma experiência profissional, né? Fora do Brasil, além da experiência de estudo. Formação. Né? Então eu dei um jeito, eu fiquei esses 3 meses na Holanda, depois fazendo um estágio lá, nessa área de análise ESG, que era uma coisa super nova. Hoje em dia está bastante difundido, né? Porque é a análise de aspectos socioambientais dentro do setor financeiro. Né? Na época era uma coisa muito, muito nova, muito pequena. Essa empresa que hoje é uma potência global na qual eu trabalhei, era uma empresa acho que tinha 60 funcionários. Né? Então foi uma coisa bastante
assim, bem ousada, assim, na época, consegui fazer esse estágio lá, e foi uma experiência legal, realmente valeu a pena. Eu atrasei um pouquinho o semestre aqui, falei com todos os professores, pô, segura aqui um pouquinho, depois eu retomo, faço as provas e tal, e deu certo, né, consegui fazer esse estágio lá, que foi super valioso, né, isso foi lá em 2009, né, aí claro que ali eu criei um vínculo com a Europa, né, eu gostei muito de lá, e enfim, fiz conexões, né, pessoas que eu conheço até hoje, enfim, aí que me ajudaram em alguns momentos, enfim, e fiquei um pouco com essa ideia de voltar, né? Só que aí depois, enfim, me formei, abri a empresa, o roldão também vai te levando, né, para postergar um pouco esses planos, né? Então o plano do mestrado ele foi sendo adiado ali alguns anos, né? Mas aí em 2017 eu consegui ir, né? Até porque novamente fui ajudado por uma outra política pública que é o programa Erasmus, né, da União Europeia, né? Eu fui bolsista Erasmus. Também né? por lá fora que... Exatamente, eu fui bolsista Erasmus, que é uma coisa muito, muito privilegiada, né? Legal. Porque são programas em que a gente viaja ao redor da Europa, né? A gente ganha uma bolsa e tem a possibilidade no meu caso, eu fui para 3 instituições, né? A principal que eu acabei defendendo a tese foi na Noruega, em Bergen, mas eu tive também novamente na Holanda e em Portugal, né? Na época. Então consegui conhecer aí 3 instituições, né, de ensino e pesquisa, fiz um mestrado na área de análise computacional, né, de políticas públicas, né, que é uma área bastante específica também, que é uma coisa difícil no Brasil, porque aqui os mestrados eles são mais... A maneira como os programas de pós-graduação são estruturados é mais, assim, mestrado em administração, mestrado em direito, né? Certo. Então é muito difícil tu fazer um cruzamento, assim, né? Se tu já tem um interesse específico, né? E isso, o sistema europeu, ele é um pouco mais rico nesse sentido, né? De proporcionar esses cruzamentos já no nível de mestrado, né? Então isso foi muito legal, e ter sido bolsista novamente, né? E dessa vez... num programa da União Europeia é um privilégio enorme. Tenho plena consciência de que eu também tive muita sorte, né, nesse caminho, de que fui ajudado por políticas aí que me impulsionaram, né? Então tenho muito a agradecer também por essas instituições terem me dado esse suporte, né? Então aí a partir dali, 17, 19, né, 17 Noruega, depois ali em 18 Portugal e Holanda, e depois a tese de novo na Noruega, né? E aí eu criei algumas relações profissionais também, né, com pessoas ligadas a esse programa. Conheci ali uma pessoa que trabalhava na ONU, que estava também interessada nessa área de simulação, de políticas públicas, enfim, tinha alguns outros interesses em comum também. Eu estava na época super encucado com a coisa dos conflitos ambientais na África e tal, e conheci um cara justamente que trabalhava com isso, né? Então, ali foi também um outro momento, assim, de estalo, né? E depois trabalhei com esse pessoal, até hoje ainda faço alguma coisa ligada com eles, né? Mas trabalhei com o PNUMA, com o PNUD, com várias agências da ONU, ali entre 2019, ainda ali no final do mestrado, até 2022, né, que foi agora em 2023 acabei entrando no doutorado, né, mas foi um período super, super intenso, assim. Imagino. Onde eu acabei viajando para vários lugares e conhecendo várias realidades extremas aí ao redor do planeta. Não, e o mestrado e estudos sequenciais com prática, né, cara? Tu vivenciava tudo que tu estava estudando ali, tudo que tu estava te especializando, isso é bacana, com diferentes realidades, né? Nós falou que tu esteve na República do Congo, né? Eu trabalhei bastante na República Democrática do Congo, né? São 2 Congos, né? A RDC, que é essa onde eu trabalhei mais, mas também trabalhei no outro Congo, na República do Congo. Que são regiões extremamente conflagradas com conflitos sociais, conflitos ambientais, questões ambientais também complicadas. Exatamente. Né? Eu acho que é uma coisa muito diferente da África em relação a outros lugares no mundo. É um continente muito, muito exposto, né? As questões ambientais, né? Então lá
esses riscos, essas oscilações climáticas já são faladas muito mais no tempo presente, né? As pessoas não falam sobre isso como algo que pode vir a acontecer no futuro. Elas falam... Tem acontecido. Tem acontecido no presente ou até... E sequencialmente, né? Sequencialmente, né? Então, eu acabei trabalhando em países que realmente estão muito expostos, né? E, justamente nessa área de conflitos ambientais então, assim, realmente isso é muito diferente. Quando a gente ouve a pessoa contando a história do que já aconteceu, né, dos prejuízos que já foram gerados ao longo dos últimos anos, né, das vidas que foram levadas, né, por eventos, né, extremos, enfim. Então, aí muda bastante a nossa perspectiva, né? E a gente passa a entender isso como uma emergência mesmo, né? Como algo que, se a gente não se movimentar agora, pode realmente ceifar a nossa civilização aí, humana, né, no planeta Terra. Então, ali a gente vê a coisa acontecendo mesmo, né? Cara, e tu acha, enfim, tu tem muita aproximação com essa temática ambiental, né, com estudos, com o impacto da questão ambiental e da ação do homem que pode aumentar, né, a ocorrência desses eventos climáticos. E tu acha que a questão nacional, digamos assim, brasileira, né? Porque eu não sei se até em função de na época não haver uma mídia que pudesse aproximar tanto um continente de outro, a internet e tal, parece que esses eventos, essas coisas que têm acontecido agora com mais frequência aqui no país, as pessoas dizem, não, mas isso é cíclico, né? Isso está acontecendo agora, mas aconteceu, sei lá, 2, 3 séculos atrás, né? Isso tem se ampliado, tem tornado mais frequente em função, efetivamente, da ação do homem. Há muito calor agora que nós temos experimentado aqui, essas questões de chuvas torrenciais aqui, destruindo cidades inteiras na região sul. Como é que tu avalia isso, cara? Tu que passou por questões em outros países, que vivenciou isso e que estuda isso de uma forma mais frequente. Eu, particularmente, Moisés, eu não sou assim... eu não sou um cientista climático, né? Então, meu papel nunca foi determinar qual é, de fato, a influência antrópica, né? A influência humana no clima. E, particularmente, meu foco está mais nas consequências do que nas causas. Certo. Porque o que eu percebo, e que eu acho que a evidência mostra com muita clareza, né, é que tanto a amplitude quanto a frequência desses eventos tem aumentado, né? Então, a mim, particularmente, não é o meu foco, né, trabalhar com a mitigação, né, que é o que vem antes, né? Eu trabalho mais na adaptação, que é o que vem depois, né? Ou que é a nossa preparação para o que virá, né? Trabalho muito mais nessa agenda. Então, assim, eu prefiro não entrar muito nos meandros da parte de mitigação, né? Certo. Mas, enfim, eu já vi, assim, por ter realmente vivenciado tantas realidades diferentes, né? Eu trabalhei na Somália, por exemplo, né? Que é um país que sofre com o aumento da frequência de secas, né? Que faz com que também tenham inundações, né? Parece contraditório. Que loucura, né, cara? Mas o que acontece quando o solo seca? Ele já tem, né, um país que já tem uma característica de solo bastante seco, né, por assim se dizer. Quando o solo atinge determinados níveis, né, de seca, ele perde a permeabilidade. Exatamente, a capacidade de absorver água diminui muito, né? Então, qualquer chuvinha gera uma inundação, né? E lá, isso assim, se tornou um problema brutal, né? O país, ele realmente está no limite de deixar de existir. É uma nação que ela está realmente no limite. É uma chamada, são as failing states, né? Nações falidas, né? Que já praticamente ninguém consegue governar, ninguém consegue... É isso que eu ia te pedir, os governos, as coisas foram acontecendo e não foram se preparando para poder receber esses eventos de uma maneira que fosse suportável, não. Não, infelizmente não, né? E ali tem, nesse caso desse país, tem uma característica muito peculiar. Primeiro que é um país que teve uma colonização tardia, né? A Itália resolveu fazer a sua aventura de colonização ali a partir do final do século XX, do final do século XIX, perdão, até a década de 30 no século XX, né? E ela tentou invadir ali a Somália, a Eritreia e a Etiópia, né? A Etiópia resistiu e foi o único país africano que nunca foi colonizado, né?
Então, uma história bem interessante. Mas a Somália e a Eritreia tiveram essa colonização tardia, né? E elas nunca conseguiram, de fato, se reerguer como Estado, né? Também por uma característica cultural, que o povo somali, ele é mais uma identidade étnica do que uma identidade territorial, né? Então, eles não têm problema em migrar, né? Eles são um povo seminômade, né? Então, isso dificulta muito a formação de um Estado nacional, né? Então, é uma nação que nunca conseguiu, de fato, fortalecer suas instituições, né? Infelizmente, né? E hoje, além de 2 movimentos separatistas que tem lá, tem também uma grande prevalência de um ator extremista islâmico, né, que é o Al-Shabaab, então, que é uma dissidência da Al-Qaeda, né, que utiliza justamente essa questão da seca e das enchentes, né, para crescer, né? Como é que funciona isso, né? Eles chegam em áreas que acabaram de sofrer, né, um desastre, uma perda de safra. Um evento climático né? diverso. Né? Chegam lá e oferecem uma ajuda assistencial, né, em troca de uma troca de favores. Ali, né? É assim que eles recrutam as pessoas, né, para fazer parte desse movimento extremista, radical. Então, é uma dinâmica muito complexa, porque eles vão ganhando território, né, quando fazem isso, né, e é muito difícil contra-atacar se o governo não tem recursos, né, para virar isso, né, e para virar esse jogo. E o governo nunca é tão rápido ou tão ágil quanto uma organização desse tipo, que opera em rede, né, que seria um pouco parecido, talvez, com o que a gente tem aqui no Brasil com o crime organizado, né, com o Comando Vermelho, ou uma facção dessas, né. Eles operam de uma maneira um pouco parecida, assim, né. Então, muito diretamente às pessoas, né. Na hora a mesma coisa que disseste, o domínio de grandes favelas é porque aquelas pessoas são atendidas pelo crime organizado de uma maneira que o poder público não consegue chegar, né? E nesse caso eles têm uma inteligência muito grande também de como lidar com essa questão identitária mais tribal e menos ligada ao território, né? Eles utilizam, por exemplo, eles produzem música, eles têm uma ligação muito forte com o rap, né? E eles produzem um rap islâmico, né, que é muito eficaz, assim, nessa captura das juventudes, né, e, enfim, é um adversário muito difícil, né, para o governo. Tem toda essa dimensão cultural, toda essa dimensão social que eles atuam muito bem no território, né, então o governo sofre bastante, né. E a gente tenta ajudar, a gente tem, né, o meu trabalho lá foi justamente um modelo computacional que ajuda a avaliar diferentes políticas, a eficácia de diferentes políticas, né, de adaptação climática e enfim, formas de mitigar essa expansão, né, do movimento fundamentalista. E é um modelo que consegue, enfim, um modelo mais sofisticado que eu já desenvolvi foi lá. Ele consegue analisar isso por região e tem enfim, uma dinâmica bastante complexa por trás, né? E esse modelo ele tem despertado bastante interesse de outros países também, que enfrentam situações parecidas. Né, eu tenho conversado um pouco com o pessoal do governo de Moçambique, também, né, que tem ali o Estado Islâmico, né, uma dinâmica parecida. Eles estão num estágio bem anterior, bem melhor ainda, então dá tempo da gente fazer mais, né? Mas são situações bastante complexas. Então, a gente pode dizer que, especificamente nesse país, falar de Moçambique, há digamos assim, uma compra da ideia que vocês propõem quando fazem um estudo desse. Olha, nós temos esse problema aqui e essa é a solução para esse problema, pessoal. Eu trabalho no nível, digamos, do desenvolvimento das capacidades para que essas soluções sejam identificadas ao longo do tempo. Certo, entendi. Eu não tento vender uma solução específica. Sim. Então, assim, a modelagem computacional é uma coisa que o governo, é uma competência que o governo precisa incorporar. Certo. Né? Idealmente, isso é institucionalizado e tem pessoas dentro do governo que vão aprender as técnicas, né? Conseguir manter esses modelos atualizados e tudo mais, né? Isso é o ideal, né? Quando a gente não consegue chegar nesse nível, a gente tenta pelo menos fornecer uma inteligência ali para aquele momento específico, né? Quando eu trabalhei, por exemplo, no Congo, trabalhei mais com, enfim, planejamento de longo prazo ali até 2030, né? Horizonte de 2030. Então a gente deu um direcionamento sobre orçamento público, né? Para maximizar algumas métricas de desenvolvimento do país que eles estão utilizando, né?
revisões orçamentárias anuais que eles fazem. Então, o Ministério do Planejamento lá utiliza isso utiliza os direcionamentos específicos que a gente deu, né, com base no modelo. Eles não conseguiram, infelizmente, incorporar tanto a competência da modelagem, né, nesse caso, que é o objetivo maior que a gente tem. A gente tenta que os governos internalizem isso, para não ficarem dependentes da gente. Né? Entendi. Mas é bastante difícil. É bastante difícil, até porque, não só lá, mas em muitos países do mundo, tem muita troca de cadeiras, dança de cadeiras dentro do governo. Né? Então, esse é um dos maiores desafios para manter esses modelos funcionando, né? Continuidade. Porque você tem uma ferramenta que seria poderosíssima, né? Se tivesse um pouquinho mais de continuidade. Mas lá no Congo mesmo, a gente teve uma das principais pessoas que sabia usar o modelo, que poderia atualizar o modelo e que estava, enfim, tinha embarcado nessa ideia, acabou sendo contratada por uma consultoria internacional, foi fisgada. Os caras ofereceram um salário 10 vezes maior, saiu do governo, foi para a consultoria privada. Aí a gente perdeu um ativo ali, né? Então, a gente está sempre sujeito a essas coisas, né? E aquela região, esses países especificamente, são países que estão sujeitos a conflitos civis, né? Então, toda hora pode haver uma mudança de governo, né? Também mudança de regime. Isso, exatamente. Né? Então, tudo complica, né? Eu enfrento lá mesmo, logo que eu comecei o trabalho, teve um autogolpe, né? Então... O autogolpe, para quem não sabe, o governo está no poder, permanece, mas ele dá um jeito de manipular as instituições para que ele possa permanecer. Né? Então, isso também enfraquece as instituições, mesmo que permaneça o mesmo governo, faz com que o nível de transparência, de accountability que esse governo precise ter com a sociedade diminua, né? Mesmo que ele permaneça. Né? Então, a exigência da sociedade acaba diminuindo, né? E isso faz com que esse tipo de iniciativa nossa perca espaço, né? Porque esse é o tipo de coisa que o governo tem que fazer quando existe uma pressão para melhorar. Né? Certo. Quando não existe essa pressão para melhorar, né, ninguém se importa e as coisas tendem a decair. Né? Certo. Sabe que agora com esses eventos climáticos que assolaram, vamos falar no Rio Grande do Sul, mas no Brasil também, teve eventos em outras partes do país, né? Eu vi que o Rio Grande do Sul criou agora um gabinete de crise climática, né? Eu acho que principalmente para pensar em políticas públicas que venham a identificar, propor estudos para olhar essa questão climática, né? Mas tu acha que essas iniciativas de se pensar a questão climática, de se avaliar, isso tem espaço no país? Tem se pensado nisso já há tempos? É mais recente? Enfim, o trabalho que tu desenvolve lá fora, tu acha que tem espaço aqui dentro do país? Ou já se pensa nisso? O Brasil, assim, em termos de aderência, né, a tratados internacionais, a estabelecimento dos mecanismos de governança, as políticas básicas que são necessárias para a questão climática, ele até não está tão atrás. Ele é um país que ele performa relativamente bem. Eu acho que um problema no Brasil nessa área é que tem muita coisa gestual, né? Então, assim, se implementa, cria o comitê, o conselho, não é num estado específico. Não, certo, claro. É mais para dizer que tem, né? Certo. Na minha visão, isso teria que ter uma abordagem um pouco mais pragmática, assim, né? Por exemplo, quebra de safra. Quebra de safra é uma questão climática, né? Então, quer dizer, a gente fala do clima ou da mudança climática como algo abstrato. Né? É verdade. Mas não é. Isso aqui, é a quebra de safra, é a perda de infraestrutura, né? Prejuízo em termos de infraestrutura por eventos climáticos, né? E é disso que se trata. Né? Então, como é que a gente muda um pouco, talvez, a conversa para que essas questões mais pragmáticas, mais reais, sejam entendidas como clima, né? E não o clima como algo abstrato, a mudança climática como algo abstrato, e isso como outras... Um evento separado do outro não é, né? Uma coisa está interligada com a outra, né? Exato. Eu acho que no Brasil, até pelos nossos privilégios em termos de localização no mundo, e, enfim, o fato de a gente não estar tão exposto assim em alguns aspectos, né? Em alguns tipos de eventos climáticos a gente não está tão exposto assim, né? Essas coisas foram se distanciando porque isso parecia longe da nossa realidade, né? Mas agora está chegando, né? A água está batendo na bunda, né? Pois é. Literalmente. Pois é, cara. Então, agora a gente vai ter que começar a ter uma gestão mais pragmática dessas coisas, né? Não é assim algo abstrato que está lá longe, que pode vir a acontecer. Não. Vamos olhar aí para a nossa... Né?
a nossa produção de alimentos ao redor do país e vamos ver quanto que ela está oscilando, né, nas diferentes regiões, nas diferentes localidades, né? O nosso objetivo é fazer com que essas oscilações sejam as menores possíveis, né? A gente não quer um salto enorme, uma safra excelente, depois uma horrível, uma excelente, outra horrível, né? Isso não é bom para ninguém, né? Isso ameaça os sistemas alimentares dentro do país, ameaça o nosso potencial exportador, ameaça tudo, né? A gente vai ter um canal daí de logística que vai ser usado um ano sim, outro não. A gente vai ter uma relação comercial com a China e com o Oriente Médio ou com qualquer outro comprador aí, que vai ser acionada ano sim, ano não. Quer dizer, a gente tem várias perdas de escala aí, né, que são perdas financeiras também, né, se essas oscilações aumentarem, né. Então, a gente tem que começar a ter um olhar pragmático sobre isso. Olha, onde é que está o risco, né? Onde é que está oscilando mais, onde é que está... o que a gente pode fazer? De repente, é uma gestão melhor de culturas, a gente precisa rodar um pouquinho mais essas culturas, não ficar tão focado nas mesmas monoculturas todos os anos, né, que utilizam os mesmos nutrientes do solo, né, todo ano. Né? Certo. Ou, né, só para dar um exemplo, assim, claro, né, de uma política bastante, talvez trivial, assim, né, mas que, e assim como essa, tem várias coisas que a gente pode fazer para mitigar esse risco, né. Então, pensar dessa maneira um pouco mais pragmática. Eu acho que, né, virou um papo assim muito abstrato no Brasil, né? Eu até acompanho alguns ativistas aí ambientais do Brasil, né? Eu tenho uma que eu até gosto do trabalho dela, mas ela faz um acompanhamento assim de todas as políticas, digamos, que seriam possíveis, né, na área climática, de acordo com a miríade de tratados internacionais que existem aí, né? E ela vai acompanhando. No Brasil está vermelhinho nessa aqui, não tem, né? Nem criou a política. Amarelo já criou, mas não implementou. Verde tem uma implementação. É mais ou menos assim que ela vai acompanhando, né? Tem uma lista enorme, assim, né? Então ela faz um trabalho de lobby, né? Vai no Congresso, é bacana, mas eu acho que mesmo algumas coisas que estão no verdinho lá dela são gestuais, sabe? Não são reais. Coisas mais para dizer que tem. Então, para mim, não tá no verdinho. Eu tenho vontade de dizer para ela, olha... O que adianta ter lá o conselho de não sei o quê, ou o fundo de não sei o quê, mas se, na prática se é uma coisa a gente não vê a atuação, né? Então, assim, para mim é muito isso. Eu vejo em alguns outros países isso já está um pouquinho mais avançado no sentido de que o pessoal já fez essas conexões, já viu que clima e alimento é ligado, já viu que clima e infraestrutura é ligado. Então, eles já estão mais pragmáticos, estão mais ligados ali. A hora que acontece alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Ou tem uma previsão para esse ano de vai ser seco, o que a gente pode fazer? Ou então, né, num horizonte de 3, 4 anos. Eu acho que isso é por uma questão mais gestual mesmo, ou por não suficiência de recurso, o mau uso do recurso que existe, ou olha, não dá para também... É uma mistura das duas coisas. Tá? Assim, o Brasil tem uma gestualidade enorme na política, né? O Brasil talvez tenha uma gestualidade enorme em tudo, né? A gente é um povo muito... se preocupa bastante com as impressões. Tá? A política no Brasil ambiental é bastante gestual, mas as oscilações em termos de disponibilidade de recursos também dificultam muito. Né? Tem um governo, de repente, que está investindo um pouco, vem um e corta tudo. Né? E essas duas coisas se retroalimentam, porque aí, quando corta, não tem o dinheiro, mas alguém quer manter aquilo ali funcionando artificialmente, né? Até pensando que... Alguém quer manter no verdinho lá. Até pensando que, de repente, né, se fechar, se acabar, depois nunca mais vai voltar, né? Então, eu até entendo as pessoas que tentam manter as instituições funcionando, né? Eu me coloco no lugar delas. Mas daí cria um verdinho artificial lá, né? Entendi. E aí, essas oscilações brutais, assim, de orçamento, elas quebram qualquer iniciativa. Isso não é só na área ambiental, né? A continuidade das políticas públicas é algo bem importante. O pessoal confunde, né? Porque ao mesmo tempo a gente pode defender a alternância de poder, a gente pode defender a continuidade da política, né? Um país com uma boa governança, ele vai ter alternância de poder, ele vai ter continuidade. Né? Isso é o que a gente tem que manter em mente, né? O pessoal confunde, acha que uma coisa leva a outra. Não necessariamente. Quando a sociedade civil é ativa
E quando a gente tem não só a sociedade civil, mas o setor produtivo também de olho no que está acontecendo, muda o governo e não muda tanto assim a política, né? Então é isso que a gente tem que prestar mais atenção. Choque não leva a nada. É um país grande. E é bem isso aí, cara. Se a política pública ela é efetiva, e parece bobagem a gente falar isso, porque se ouve muito, né? Mas se a política pública ela é efetiva, independente da mudança de governo, ela tem que permanecer. Tu tem, assim, um país ou uma região do mundo que tu olha e que diga, poxa, tem políticas públicas que elas têm continuidade. No país talvez até tenha alguma, assim, mas eu acho que é mais difícil identificar, né? Eu acho que varia um pouco a área, assim, né? Mas e assim, níveis de renda de desenvolvimento diferentes. Claro. Mas na África mesmo, eu trabalhei um pouco com o governo de Botsuana, um país muito bacana, que tem legal, cara. padrões de governança e transparência elevadíssimos. Né? É um país que soube aproveitar o benefício, eles ainda têm bastante atividade de mineração lá do diamante, né? Mas soube aproveitar isso aí, investiu em outras coisas, né? Diversificou a economia. Né? Um país que eu trabalhei, um país bem interessante, assim. Na Europa, por exemplo, aí, claro, é outro nível de renda, são países que foram colonizadores, então a gente não pode comparar, né? Mas por exemplo, eu tenho lido algumas coisas sobre a política de saúde na Espanha, né? Como eles foram construindo, pouco a pouco, com os recursos que tinham, e foram hoje construindo um país que tem um sistema de saúde avançadíssimo, né? Não sabia disso. Consegue ter um grau de customização, né, no atendimento e, ao mesmo tempo, um padrão de qualidade, que na saúde é um desafio muito grande, né, porque tu tem que ter padrão, mas tu tem que... Hoje em dia as tecnologias são cada vez mais, né, levando para o lado da customização, né? Então atender aquela pessoa específica, até geneticamente, né, como é que tu pode ajudar, né, num tratamento, enfim. E eles são um exemplo mundial nisso aí, né? Então, tudo, é muita continuidade, né? Eu conversei muito lá em Botsuana, tinha uma pessoa lá que é local, né? Ela era funcionária do PNUD, mas o PNUD muitas vezes não consegue contratar localmente, mas essa pessoa era uma pessoa de alta nível hierárquico bem alto e é local, é de lá. Eu perguntei para ela, logo que eu conheci, assim, né, eu gostei muito do jeito que ela se expressava, as coisas que ela falou. Eu falei, como é que, né, tu nasceu rica ou né, como é que é a tua história? Agora eu fiquei curioso, né? Como é que tu chegou aqui? Né? E ela falou, não, eu nasci pobre, mas eu estudei numa escola privada da mineradora de diamantes, né? O meu pai era funcionário, trabalhava na mineração e eles tinham esse programa, né? Então, na minha geração, eu sou privilegiado. Que legal. Eu tive acesso a uma escola além do normal, né? E assim são pequenas coisas, né? Vai ali, né? Uma continuidadezinha ali, né? Uma coisinha, colocou uma escola lá no território, manteve aquela escola funcionando durante 20, 30 anos, pegou algumas gerações de pessoas, né? Hoje está lá, trabalha no PNUD, atrai recursos internacionais para fazer a mesma coisa numa escala maior. Né? Então, são pequenas continuidades que, às vezes, pequenas coerências, né? Pequenos lapsos de coerência nesse mundo tão incoerente, tão louco que a gente vive, que às vezes fazem uma diferença. Né? Então, política tem muito disso, né? De manter as coisas coerentes ao longo de períodos onde essa coerência é desafiada. Tu me disseste que tu já passou por 4 continentes, né? E tu tem, assim, de cabeça, quantos países tu já visitou, conheceu? Eu fiz a conta esses dias, são uns 30 países. 30 países. Nessa faixa. Cara, e quando tu volta para o país, né? Vai para um grande centro de São Paulo, Porto Alegre, ou até mesmo aqui em Bento, né? Tu consegue parar e pensar, lá tal coisa é assim, aqui poderia ser. Isso te machuca um pouco ou tu não tem tempo para fazer essa análise, não para fazer esse tipo de análise? Ou fez em algum tempo, hoje já não... Eu me pego pensando assim de vez em quando, mas eu também me pego pensando de um outro jeito, que eu acho que é bem legal a gente pensar também, né? O Brasil tem 200 anos, 201, né, agora, de independência. Em 200 anos, o que esse país construiu não está no gibi, né? É impressionante. Se a gente vamos fazer uma conta assim, né? 200 milhões de pessoas, né? Se aí
grosso modo, 30% estão na pobreza. Vamos tirar esses 30%, porque esses a gente não conseguiu ainda entregar uma experiência civilizatória para essas pessoas. Então, a gente não pode contar com elas, né? Mas os outros 60%, né, que a gente conseguiu entregar uma experiência civilizatória de participação na sociedade e de inserção produtiva e, né, um país de renda média, um país de alto desenvolvimento, né, segundo o IDH, o Brasil está no nível alto de desenvolvimento e está no nível médio de renda. Né? A gente é um dos países mais bem-sucedidos do planeta. Nós somos uma das nações mais bem-sucedidas, se a gente levar, né, esse critério que eu estou utilizando aqui, ele é um critério, na filosofia política, ele é o critério utilitarista, né? O maior bem-estar para o maior número de pessoas possível. Né? Se a gente usar esse critério bem simples, né, o Brasil é uma das maiores nações, né, uma das nações mais bem-sucedidas do planeta. Então, eu também enxergo esse mérito, né, de um país que saiu de uma situação de colonização para esse momento em 200 anos. Né? Eu acho fantástico. Acho que a gente é um exemplo, em termos de uso de recurso natural, né? Por exemplo, a gente não é um país tão intenso, né, tão intensivo, né, em uso de recurso natural para manter esse nível de desenvolvimento que a gente tem. Ou seja, a gente está muito perto, falta muito pouco para a gente se tornar um exemplo para o mundo. Que legal, cara. A gente só tem que mexer uma outra coisinha, né? Que são, claro, os detalhes, talvez as mais difíceis. Talvez né? as mais difíceis, porque para mim, assim, é um investimento em educação básica um pouquinho mais robusto, né? Ainda falta um pouquinho, né? Qualidade. Saneamento, algumas coisas. Qualidade e consistência, né? Na educação básica, uma coisa que o Brasil universalizou a educação básica, mas não universalizou a qualidade. Né? Então, para mim, esse é um ponto-chave, assim, né? E algumas coisas de governança, transparência, algumas coisas, né? Então, tem alguns pontos, assim. Mas a gente não está longe, né, de conseguir ser um exemplo para o mundo. Né? Tem oportunidades aí, né? Agora, essa liderança nossa na energia limpa, a gente tem, mais de uma vez, uma grande oportunidade de ser um protagonista, né, global. A gente já teve outros e perdemos, né, mas eu vejo que temos de novo e a gente está cada vez melhor, mais perto, mais próximo, mais preparado para aproveitar essas oportunidades. Agora temos mais uma aí que é a energia limpa, é a produção de alimentos nesse contexto aí de oscilações climáticas, que são duas áreas onde o Brasil lidera e são áreas-chave para os próximos anos, para as próximas décadas. Né? Então, é legal te ver falar assim, cara, porque normalmente a gente vê, normalmente não, às vezes tu vê alguns casos de pessoas que foram viajar o mundo e tal, e aí que voltam para cá, não, lá as coisas funcionam, aqui não funciona, lá o transporte público é efetivo, aqui não é, lá, e sabe, parece que o mundo lá fora é maravilhoso, é o paraíso, e que aqui nada funciona, né? E também não é assim, né, tia? Não é... Convivendo um pouco com a cultura portuguesa, eu vejo que eles têm um pouco desse... Você em casa em Portugal, né? Isso, eu vejo que eles em algumas coisas também se expressam dessa forma. E eu vejo quanto a gente herdou deles, né? Ah, tá certo. Por exemplo, a expressão para inglês ver, né? É uma expressão que surgiu numa das colônias portuguesas na África, né? Na época, a Inglaterra estava desafiando Portugal a abolir a escravatura, né? Estava pressionando Portugal para abolir a escravidão nas colônias portuguesas, né? Então, por questões de mercado, enfim, né? Eles estavam promovendo a ideia de que a escravidão era uma coisa do passado e tinha que desaparecer. E Portugal estava resistindo, né? E para mostrar para os ingleses que estavam evoluindo, enfim, eles construíram hospitais em algumas dessas colônias africanas que eram supostamente hospitais públicos que atendiam toda a população e eram grandes obras faraônicas que dava para ver do mar, né? Então os navios ingleses podiam ver, aqui tem hospital, tem investimento social. Mas não funcionava. Muitas vezes eram vazios, né? Nem sequer funcionava. Certo. Funcionava. Se eu não me engano, a origem dessa expressão foi em São Tomé e Príncipe, a origem mesmo, né? Quando a população local começou a chamar, esse hospital é para inglês ver, né? E assim né? A gente é muito... Essa coisa da síndrome do vira-lata, ela vem de Portugal, né? Eu conversando com portugueses, eu vejo muito que eles
carro alemão, que é bom, até os eletrodomésticos de casa, eles, quando é importado Nacional, da Alemanha, eles não querem que seja nacional. Assim, eles são muito assim, e quando viajam também voltam falando, é muito parecido mesmo. A gente herdou deles isso aí. E então, assim, são experiências, né? A gente tem que. Essa questão é interna também, né? Às vezes que vai, não, Santa Catarina que é bom, o sul aqui, ou, sei lá, né? Parece que tudo aqui é pior, né, cara? Tudo que a grama do vizinho sempre mais verde. Parece que é por aí, cara. Teve algumas experiências aí na área de jornalismo, né? Eu vi que tu foi colunista da RBS, do Zero Hora. Sim. Que período foi isso? Foi mais lá atrás? Foi mais aqui? Eu comecei em 2014, acabei ficando bastante tempo ali com uma coluna na Zero Hora. E como é que tu chegou no Zero Hora, no jornal? Na época eles tiveram uma iniciativa para diversificar o rol de colunistas deles, né? Uhum. Eles admitiram um número grande de colunistas novos ali em 2014. E na época a gente tinha uma assessora de imprensa na Semente. E ela me apresentou para a Marta Esfredo, que era editora de economia. E aí a gente fez um teste, não lembro como é que foi. Ela me perguntou umas coisas, daí qual ia ser a minha linha e tal, não sei o que. Ela gostou. Ela viu que tu conhecia o assunto. Acabei ficando, ela queria que eu focasse mais na parte de startups, inovação e tal, né? Mas aí eu comecei também a colocar algumas questões da área ambiental junto, né? Misturando, mostrando que essas coisas caminham mais juntas às vezes do que parece, né? Que uma coisa leva a outra. Então eu fiquei com essa coluna de 2014 até 21, ali, início de 22. Foi um tempão, né? Era uma coluna semanal, quinzenal? Ela foi semanal, quinzenal, ela foi oscilando um pouco com as mudanças editoriais do jornal, né? O setor de mídia está em transformação aí, então eles estão às vezes um pouco indecisos. Legal, cara, legal. E toda essa tua experiência internacional, tu sonha assim, poxa, tudo isso que eu estou produzindo lá fora, eu um dia vou me firmar novamente no Brasil e vou tentar desenvolver o que eu faço lá, talvez com uma maestria maior, com uma atenção maior do governo, eu vou conseguir colocar em prática aqui. Já teve experiências para colocar isso em prática aqui também? Eu tive algumas experiências já no Brasil de trabalho mais recentes, né? Quando eu trabalhei com a credencial de ser um consultor internacional, mas no Brasil, né? Teve que ir lá pegar a credencial para chegar aqui. Exatamente, eu tive em 2022 ali, eu fiz um projeto no Brasil com a Agência de Desenvolvimento Alemã, né? Certo. E com uma outra organização de Washington, tá? Foi interessante, né? Porque eu entendia um pouco dos dois mundos, né? Certo. Olha, eu acho que é uma alternativa para mim, sim. Eu tenho esse desejo, né? Certo. Eu acho que depois desse doutorado, provavelmente eu vou fazer um movimento de voltar para algum dos lugares onde eu já morei antes, né? Certo. Eu tenho um vínculo hoje grande com Portugal e tenho um vínculo grande com o Brasil. E tem um outro país que eu me identifico bastante, que é a Holanda, né? Esses 3 países são onde eu me sinto mais em casa, digamos assim, né? De todos, eu estou no meu 6º país, né? Então eu diria que esses 3 são os que... Excesso de morar, digamos assim. Que eu me sinto mais... Residência. Eu sinto mais parte, enfim. E, então, o Brasil é uma opção, sim. E claro que seria a opção favorita, na verdade, se eu pudesse escolher, né? Mas aí depende de alinhamento das estrelas. A gente, e com a minha esposa, a gente tem bastante clareza disso também, que a gente não está no controle, né? Certo. Acho que gera muita frustração quando a gente quer controlar tudo e o próximo movimento qual vai ser. Isso a gente já percebeu que não é por aí. Não cola. Eu gostaria, mas eu também entendo que, né, nem sempre as coisas se alinham e a gente está aberto aí para outras possibilidades, né? Legal, cara. Eu confesso que a gente teria assunto aí para falar 1, 2, 3, 10 dias. É muita coisa, é muito conhecimento. Eu confesso, cara, que aquele papo que nós tivemos ali de 2 horinhas no carro também, eu percebi que tu tem muito conhecimento de causa das coisas que tu fala, sabe? Isso é muito bacana. E eu fico feliz por tu ter destinado um tempo para estar aqui conversando com a gente, falando sobre isso, né? Te agradeço muito. Eu que agradeço. Né? Eu acho que essa tua vivência internacional, quiçá nós possamos logo ali ver ela sendo usada aqui no país para as coisas que o país necessita, né? Te desejo sucesso.
e passo a palavra aí para te despedir. Eu que agradeço, Escúcio, demais aí a experiência e, pô, prazer enorme poder estar em casa e tendo uma conversa tão boa, e tenho certeza aí que nos teus próximos passos tu vai contribuir muito aí para a nossa comunidade. Estou super ansioso também para conhecer esses teus próximos movimentos profissionais. Legal. Obrigadão. Vamos em frente então, hoje com o internacional Igor de Oliveira ou Oliveira? Eu uso Oliveira direto. Igor Oliveira. Mais fácil. Qual é que é o sobrenome que tem no meio ali? Chermansky. Esse é o sobrenome da minha mãe, que é polonesa. Polonês. Isso. Legal, tá bem. Então tá, Igor Oliveira. Um abraço a todos, até o próximo Escúcio-Cast. Este que é o último Escúcio-Cast da primeira temporada. Valeu!